Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Poison Books. Meu nome é Úrsula e hoje eu vim aqui falar sobre o livro Os Condenados, do Andrew Piper. Eu recebi esse livro aqui de parceria com a Dark Side Books e caso algum de vocês tenha interesse em comprar, eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo na descrição. E comprando por esse link vocês ajudam o canal a crescer, então deem uma olhada aqui. Mas vamos lá, esse livro aqui vai contar a história de dois irmãos gêmeos, o Danny, que é o nosso protagonista, e a Ash, que é uma irmã um pouco problemática. Os dois irmãos, na verdade, tiveram alguns probleminhas durante o nascimento, mas eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso porque eu acho que vai ser legal vocês descobrirem quando estiverem lendo, apesar de o autor contar essa parte logo no início do livro. Mas a consequência do que aconteceu foi que a Ash acabou se tornando uma pessoa completamente fria. E não apenas fria, mas é como se ela não tivesse alma, ela não sente absolutamente nada por ninguém, ela não tem empatia por nada. Na verdade, ela se aproxima da forma como um psicopata pensa, sente e age. Ela é extremamente manipuladora e muito cruel em muitas situações, mas apesar disso, ela ainda é muito admirada porque ela é boa em praticamente tudo que ela faz. Só que a família dela, principalmente o Danny, que é o seu irmão gêmeo, percebe que tem alguma coisa errada ali. Algumas outras pessoas também percebem, mas não tanto quanto a sua própria família. E a Ash acaba tornando a vida do Danny um inferno, ela faz com que ele não consiga se relacionar com as pessoas. Ele naturalmente é uma pessoa mais tímida e mais reclusa, e ela consegue piorar tudo ainda mais. Ela não apenas coloca o Danny em muitas situações ruins, mas o próprio jeito dela faz com que ele tenha receio de fazer algumas coisas. Ou seja, o Danny praticamente não tem vida nenhuma por causa da Ash. Só que acontece um acidente, isso não é spoiler, antes que alguém venha falar, isso acontece logo no início do livro, você já fica sabendo no primeiro capítulo, se não me engano. Uma casa pega fogo e a Ash está dentro dessa casa, então ela acaba morrendo. Só que na verdade, o Danny acaba indo para essa casa e ele encontra a Ash ainda viva. Ele não consegue salvá-la e ele acaba meio que ficando desacordado, na verdade ele meio que morre mesmo, só que ele consegue ser reanimado pelos médicos e a Ash não. A Ash acaba sendo totalmente carbonizada e ela morre. Só que quando ele volta, o Danny acaba trazendo lembranças de um outro mundo que ele chama de O Depois, que é o lugar para onde as pessoas vão depois que morrem. Aí ele escreve um livro falando sobre essa experiência, começa a dar palestras e a encontros de pessoas que tiveram experiências quase morte. Só que o grande problema é que mesmo depois da morte da Ash, ela parece não querer deixar o Danny em paz. Então ela continua perseguindo o Danny incansavelmente, mesmo após a morte. E aí o livro se torna meio que uma história de assombração por parte da irmã do Danny. E a história é essa, existem várias complicações e mistériozinhos para serem solucionados mais ao longo da história. Algumas outras coisas acontecem também, surgem uns novos personagens, aí a gente tenta descobrir o porquê daquela casa ter pego fogo, o porquê da Ash estar lá, mas é basicamente isso. Eu, pessoalmente, achei a história um pouco clichê e previsível demais, porque o livro todo gira em torno da Ash e gira em torno desse conflito entre os dois, e você meio que já consegue imaginar o que a Ash vai fazer, quais são seus próximos passos. A primeira metade da história acaba sendo até bem repetitiva, porque é sempre o Danny falando das maldades da Ash, do que ela fez com a vida dele e tudo mais. Só que isso não quer dizer que seja uma história ruim. Eu achei uma história muito legal e boa pra quem quer se divertir e passar o tempo. Mas não é uma história que vai mudar a sua vida ou que tenha uma trama completamente envolvente que vai te prender até o último segundo. Conforme o livro vai passando, a história vai ficando mais envolvente, pelo menos foi assim pra mim. Eu acho que se você é uma pessoa que já está acostumada a ler livros de terror, talvez você tenha essa mesma sensação de perceber esses clichês e essas coisas mais previsíveis. Mas se você é uma pessoa que não está muito acostumada a ler terror, eu acho que é uma história muito legal e eu recomendo muito pra esse tipo de pessoa, principalmente se você quer começar a ler esse tipo de história. Na verdade, mesmo que você já esteja acostumado a ler terror, caso você se interesse pela história, eu acho que é válido ler. Até porque eu já vi resenhas de pessoas que estão acostumadas a ler terror, que gostam muito do gênero e que amaram esse livro, então talvez essa tenha sido uma percepção só minha, talvez isso não aconteça com vocês e vocês não achem nem um pouco clichê, nem previsível. Até porque, como eu disse, eu gostei muito do livro, eu espero que eu não esteja deixando a impressão de que eu achei o livro ruim. Eu só tenho as minhas ressalvas quanto ao que eu falei, mas a história é bem legal. Eu gostei muito da forma como o autor criou aquele outro lado. Chegando mais pro final da história, nós vamos descobrindo mais sobre esse mundo e as descrições foram bem legais. Na verdade, como eu já disse, chegando mais pro final, eu realmente fiquei bem mais envolvida com a história. Então, caso você já esteja lendo e não esteja gostando muito dessa primeira metade do livro, talvez você vá gostar bem mais da segunda metade. Um ponto bem legal do livro é que ele nos faz pensar sobre sacrifícios e o que nós faríamos para proteger uma pessoa. Eu não vou explicar muito o porquê disso, vocês vão descobrir ao longo da história, mas o Danny passa por várias provações e por momentos bem difíceis por conta da Ash, e ele precisa fazer escolhas muito difíceis também. Então é muito legal ver um personagem que a princípio teve sua vida destruída por conta de uma pessoa, mas que a partir de certo momento começa a ter um certo objetivo de vida e começa a ter motivação pra fazer algumas coisas também.
Pra quem não sabe, o Andrew Piper também é o autor de O Demonologista, que foi um livro muito falado no ano passado, também lançado pela Dark Side Books. E esse livro foi um pouco polêmico porque foi aquele livro ou ame ou odeie. Muita gente reclamou do final, que é muito aberto, mas isso não acontece nos Condenados. Na verdade, eu achei as duas histórias bem diferentes. Os Condenados ainda tem um pouco daquele clima de investigação por conta dos mistérios do passado da Ashe, daquela casa, mas não é como em O Demonologista, em que o personagem começa a caçar pistas e tem até aquela comparação com Dan Brown, que na minha cabeça não faz muito sentido, mas que teve. Então, caso você esteja com medo de ler Os Condenados por conta da sua opinião de O Demonologista, esquece isso, porque é bem diferente mesmo. Enfim, essa foi uma história bem legal. Eu acho que as minhas únicas duas ressalvas negativas é que ela foi bem previsível pra mim e a primeira metade foi um pouco cansativa, mas eu acho que vale a pena ler, principalmente se você gostou da sinopse do livro. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo.